Muito bem, então vamos à quarta aula, que a gente vai entender um pouco melhor sobre o que fazer nesses casos. Até agora a gente está falando sobre a estrutura dos vícios, os impactos dos vícios, como que eles se expressam na nossa vida, mas a gente pouco falou sobre como que a gente vai resolver, muito embora quando você entende todo o processo em si, você também vai ter uma noção de como sair dele. E eu gosto de que, antes da gente abordar as técnicas e alguns dos pormenores, que a gente consiga entender o objetivo de um tratamento de uma pessoa que é um adicto, que é uma pessoa que está inclinada aos defeitos e aos vícios e às dependências, né? Então, como a gente falou bastante e exaustivamente sobre o tipo de ferida que ali se encontra, né, que o vício seria uma forma de compensar uma dor, uma falta, uma escassez, a gente primeiro sabe que um dos objetivos é curar esse tipo de ferida psíquica. E quando a gente pensa em curar uma ferida psíquica, é interessante, embora não necessário em todas as vezes, que você saiba a origem dessa ferida. Isso é muito difícil, nem sempre você vai conseguir rastrear, mas a cura da ferida, essa sim, a gente tem que pensar nisso. A segunda forma de você fazer isso é você construir algo em cima. Então, se tem algo que está faltando, você não só vai sobrepor esse buraco, como você vai construir. Você vai construir como se fosse um castelo. E é necessário que você, antes de construir um castelo, que você consiga observar e fazer uma crítica daquele terreno, muito antes, né? Se está numa areia movediça, não adianta construir um castelo. E aí eu faço uma analogia, por exemplo, às personalidades patológicas nesse caso, né? Eu crio uma persona para lidar com o mundo, ou seja, eu uso uma roupa social para lidar com esse mundo, mas que ela não teve a base inicial, ou seja, eu construí um castelo que acaba sendo fragilizado por conta de uma areia movediça que ali estava. Então, para a gente entender melhor, um caso clássico são aquelas pessoas que são amplamente desconectadas dos pais, que não têm aquele sentimento de pertencimento, que têm traumas ainda na infância, né, que tiveram faltas absurdas e que acabam criando um personagem durão, um personagem, às vezes, né, já ligado às dependências químicas mesmo, já para tentar diminuir a sensação de dor, e acha que aquilo ali é a própria identidade deles, eles se identificam com o vício. Isso é muito mais grave. Claro, você vai ter que destruir esse castelo e tentar agora fazer uma crítica, uma observação mais profunda naquele terreno onde foi construído o castelo. Não precisa nem dizer que isso é um elemento de sofrimento. Se desconstruir para construir de novo é um elemento de perda, de sofrimento. A isso a gente faz uma analogia da jornada do herói. Quando o herói, pensa em qualquer herói que você conheça a história, eles têm um momento de crise e eles então fazem um mergulho em si, que é um momento desesperador, é um encontro com a morte. Então, eu gosto muito, para mim o que é mais ilustrado é o momento do Gandalf, do Senhor dos Anéis, do Tolkien, né? Onde ele fica evitando o demônio, ele evita o Balrog, ele não quer, já sabe que aquilo ali está ali, né? Ele fala, não, vamos tentar todos os outros caminhos, menos o encontro com o demônio, até que eles se enfrentam e caem no abismo, e ele fica semanas ou meses ou anos, né? Ninguém sabe dizer porque não é um elemento de tempo, e ele fica naquele abismo, combatendo o seu próprio demônio. Muito tempo, tem uma crise existencial, se assim possa dizer, até que no momento ele se recria como não mais o Gandalf, o cinza, né, que era o meio, ele ainda era confuso, ele ainda era ambivalente, para agora ele escolhe um dos lados, depois desse enfrentamento doloroso. Ou seja, é uma crise que vai acontecer para você poder avaliar o terreno desse castelo. E o terceiro grande objetivo, antes que a gente aborde as técnicas, é aquele equilíbrio entre Hera e Dionísio, né? Aquele equilíbrio entre a repressão e o amargor e as críticas das alegrias e também uma boa relação com os nossos prazeres, com uma boa relação com essas sensações, que elas existam, que elas possam tornar a nossa vida um pouco mais doce sem que elas nos controlem. Então existe um elemento de equilíbrio e assim a gente consegue começar a entender os objetivos desse tratamento ou do que fazer para melhorar essa inclinação. E
uns elementos mais profundos e altos, a gente sempre fala neles, a gente já falou um pouquinho sobre essa busca do ser espiritual. Mais uma vez, não tem nada a ver com aquela nossa concepção de espiritualidade sobre uma entidade que voa como uma nuvem. Não, isso aí isso é um outro assunto, né? A gente está falando de espiritualidade, do mundo das virtudes, do mundo das construções sobre as coisas que não são tão entendidas com a mente racional, né? E muito menos com a mente biológica, vamos dizer assim, sobre sobrevivência, né? Muitas vezes você vê uma pessoa se sacrificando por uma causa, um ideal maior do que ele mesmo, né? Você não consegue explicar isso através da razão ou através da biologia. Então, é desse cunho espiritual que eu estou falando. E só para deixar isso no ar, poucos vão conseguir entender, porque é algo difícil de realmente entender, mas a gente tem em nós mesmos uma sabedoria que ela é permanente, como a gente falou na primeira aula, que ela vira o ponto de apoio como se fosse uma verdade para eu colocar a minha alavanca e poder me elevar. Então, o que eu quero dizer? Existe algo intrínseco, algo que existe dentro de nós, independentemente da nossa vida e do nosso julgamento e dos nossos conhecimentos e dos seus atos, que ali existe. Então, você sabe, ninguém precisou te dizer que eu não posso cortar um dedo meu. Eu sei que vai ter uma dor, né? Você não precisa testar. É um tipo de sabedoria, assim como você vai poder dizer, olha, esse vício me faz mal. Como que você vai avaliar? É muito difícil que você consiga. É simplesmente, ou você espera que algo aconteça, você valida aquilo como uma tragédia na sua vida, é a pessoa que fuma infarta, é o guloso que acaba tendo um problema de colesterol, um AVC ou algo do gênero, tudo bem, isso é mais fácil de você ver esses sinais. Mas essa sabedoria de não cortar um dedo é a mesma sabedoria do que você evitar de atentar contra a sua própria pessoa. Então, essa sabedoria, ela jaz na gente, né? É algo que está permanente na gente. A gente não precisa perguntar isso para uma outra pessoa, né? Então, por exemplo, a gente sabe que quando isso desvirtua, a gente coloca, olha, isso aqui ou é um crime ou é algo que mesmo que não esteja na própria lei, eu sei que é errado. Eu sei que isso é errado. Então, como a gente fala sobre as perversões, né, por exemplo, vamos dar um exemplo bem simples, que com certeza a maioria vai entender, por exemplo, a pedofilia, que a gente não caracterizou como um vício, mas a gente sabe que é errado. Todo mundo sabe que é errado. Você ter a libido em uma criança soa errado, se você não for uma pessoa muito desvirtuada. Então, essa sabedoria é algo que pode vir a pautar um norte sobre o que você deve fazer, né? Uma das coisas que a gente falou em uma das aulas foi que grande parte dos vícios ela nasce, é oriunda do senso de desconexão. E esse senso de desconexão, ele acaba sendo mais expressivo quando a pessoa fala sobre a sociedade. Eu não pertenço ao Brasil, eu não gosto da cultura do Brasil, mas quando a gente faz uma análise mais esmiuçada, a gente percebe que aquele sentimento de pertencimento começa primeiro nele mesmo e logo em seguida sobre a visão que ele tem dos pais. Ele ainda não consegue se ver como um filho, ele não consegue ter aquele respeito profundo e a gratidão somente pela vida, pelo valor próprio da vida. Então, enquanto ele mantiver essa visão dele próprio, ele permanece como filho, como criança. Então, primeiro, a gente mantém uma dependência dos nossos atos pelos nossos pais, mesmo velho, a gente está falando mesmo de pessoas com 30, 40, 50 anos, mantendo a infantilidade perante os pais, ao invés de fazer exatamente ao contrário, olhar os pais como provedores de vida e simplesmente entender o universo contido neles estão em mim também. É um olhar mais, eu sei, é difícil de entender, é mais profundo, demandaria mais tempo para eu poder explicar, mas é algo que cura o sentimento de desconexão que faz com que seja uma grande fábrica desses vícios, né? Então, o primeiro ponto, quando a gente começa a falar das técnicas, a gente começa a pensar, olha, você precisa conhecer o teu inimigo. Se você não puder reconhecê-lo, se você não puder olhar e admitir
você não dá o primeiro passo, você vem negando que você tem um problema, você ainda não parou para refletir na sua própria vida. Então você ainda está longe do mergulho do herói em si, você está longe dessa crise existencial que é o início da cura. Você simplesmente está negando, você não conhece o seu vício. Então a gente começa fazendo algumas perguntas. Quanto tempo você passa ali? De quanto você tem controle sobre esse seu vício? Quanto tempo você ficaria sem aquele hábito ou aquela droga? É algo que você tem uma boa visão ou uma má visão? Você já percebeu, você conseguiria visualizar a sua vida sem essa droga? Ou seja, a gente vai para o mundo das ideias, por exemplo, do Platão, sem isso a gente não conseguiria conceber uma nova persona, uma pessoa que não seja viciada. É muito difícil, ou não, olha, realmente eu sou alcoólatra, né? Definitivamente eu não consigo me ver sem o álcool. Ou eu sou viciado na pornografia, eu não consigo imaginar eu amanhã tendo que me vestir bem, entrar numa academia e começar a falar com uma mulher. Eu não consigo visualizar isso, né? É muito difícil para mim. Então, entenda que essa ferida te serve ainda muito bem. E enquanto você tiver nessa visão, você não está preparado para lidar com o seu próprio vício. Você vem fazendo uma fuga da realidade através da negação desse próprio vício. Então, quando a gente fala sobre uma pessoa que consegue já conceber, não, ok, eu sou viciado, ela vai tentar naturalmente fazer com que ela vai tentar agir por conta própria. Muitas vezes isso não é possível e ela vai precisar de ajuda. E nem sempre ela tem ajuda. Quando isso acontece, uma das técnicas que a gente faz é fazer com que a pessoa visualize dentro de si, dentro da própria mente, uma figura que poderia vir ajudar. Isso a gente faz, por exemplo, até com órfãos. Então a pessoa, olha, eu não tenho, meus pais morreram e eles seriam as pessoas que me ajudariam. Bom, tudo bem, vamos tentar criar dentro da sua própria mente personagens, elementos fictícios que viriam a te ajudar nessa jornada. A gente pode fazer isso para absolutamente qualquer coisa. Uma pessoa que não tem alegria, você imagina uma pessoa extremamente alegre, mesmo que ela não esteja presente na sua vida, e você tenta criar um lado dentro de si, lá no seu cantinho, que possa vir a aumentar esse seu lado alegre. Então você pode fazer isso para absolutamente qualquer coisa. A gente fala sobre elementos superiores, a gente vai falar muito sobre os elementos psicológicos, mas é evidente que várias e várias vezes a gente precisa de ajuda mesmo de um profissional e que essa pessoa muitas vezes possa vir a intervir com medicamento ou até mesmo internação em determinados casos, quando tem risco de vida para si mesmo, quando tem uma degradação importante da sua imagem social, mas, sobretudo, a internação é risco para outros e para si mesmo, suicídio, homicídio ou lesão, a violência em si. Então, evidentemente que algumas pessoas vão precisar desse tipo de ajuda. É de extrema sabedoria saber conseguir discernir a sua dificuldade e a sua própria força. Então, é algo que a gente fomenta nesse paciente, é exatamente que ele conheça a sua própria capacidade, a sua própria limitação para lidar com esses vícios. Então, uma pessoa que está lá, decidiu parar de negar, conhecer os limites, ele tem uma injeção de humildade, conhecer as suas limitações e suas forças, onde que ele poderia vir a enfrentar aquilo. A gente consegue fazer uma associação com os heróis, para que a gente sabe que a jornada do herói, ela tem, como Joseph Campbell fala muito sobre aqueles elementos que são permanentes na jornada do herói, assim como na mitologia. Então a gente vê isso com Gandalf, mas a gente vai ver isso com o Skywalker, o Lucas, você vai ver isso com o Buda, a história do Buda, que ele tem um chamado, depois ele faz as meditações, ele se exila um tempo. A gente vai ver isso com absolutamente qualquer herói, Perseu, Teseu, enfim, aquela chamada que ele percebe que tem algo errado, ele decide ir ou não, se ele decidir não ir, acabou, não tem mais missão, ele tem todas as dificuldades do caminho, ele tem uma crise existencial para depois ele poder se recompor e trazer algo de bom para a sociedade, que seria o último dos passos. Todos os heróis que combatem os dragões ou algo do gênero vão ter essas dificuldades. É interessante que você conheça a natureza do vício, ou seja, você está, por exemplo, fumando maconha, se você está, por exemplo, buscando
o efeito daquela droga ou o efeito inebriante daquele comportamento. Então a pessoa que é muito ansiosa vai ter um contraponto da maconha. A pessoa que é muito tímida, ela vai ter um vício provavelmente ligado ao álcool. Então a gente tenta ver qual é o efeito, o mecanismo que ali vai estar existente para a gente poder entender como que nasce aquilo. Muito do que acontece nos rituais do vício, eles são baseados em elementos que a gente desconhece. Então, é tal estímulo, por exemplo, uma rejeição, uma crítica, é alguém que me enfrentou, alguém que falou mais alto comigo, é algo que eu vim falhando, é algo que, olha, que realmente eu tenho um senso de fracasso. Então, esses estímulozinhos, né? Olha, quando eu escuto tal música, essa coisa pode ser mais sensorial, não tem problema nenhum. Quando eu como tal comida, né? Ou se eu bebo, enfim, a gente tem que mapear como que acontecem esses rituais. A gente tem que conhecer a fundo esses mecanismos, né? Até os sons do que acontece, porque a gente sabe que existe no behaviorismo certos condicionamentos que vão levar, né? O exemplo clássico é o cientista que toca o sino e dá comida para o cachorro, todo mundo conhece isso, e depois ele só toca o sino e o cachorro saliva como se ali tivesse comida. Então, tem que saber que sinos poderiam vir a ser esses na nossa vida. O que desencadeia? Quais são os gatilhos? Quais são os sons? Quais são os barulhos? As sensações internas e externas? Quais são as situações que ali acontecem para que eu comece a seguir o caminho do vício, né? A trilhar a estrada do vício? Muito vai demandar desse seu autoconhecimento. E eu quero que você, nesse momento, identifique as suas personalidades, como que você se comporta em determinados ambientes, como que você se comporta com determinadas pessoas, para você poder entender aonde estariam as falhas dessas personalidades. Lembrando que a gente tem todas as personalidades, as roupas que nós usamos, e a gente tem essa essência sobre a sabedoria que poderia vir a ajudar, mas ainda é muito difícil de tocar. Então é natural que você queira, como um dos grandes objetivos, né, como eu falo do construir um castelo, é criar uma personalidade mais centrada e dotada de consciência sobre o que realmente importa na sua vida, eliminando os elementos periféricos, né, que ali estariam só para fazer com que você perdesse tempo ou estaria só corroborando para a sua manutenção da existência biológica, né? Não deveria gastar tanta energia psíquica nisso. Claro que todo esse desenvolvimento, essa batalha é dolorosa, é interessante que você saiba disso, muitas vezes porque o viciado ele tem baixa resistência ao sofrimento, isso é algo que o terapeuta ou o tutor vai ter que trabalhar muito nesse rapaz, né, nesse indivíduo, nessa pessoa, trabalhar que ele aguenta. Os estoicos, eles se submetiam a testes físicos, muitas vezes, para poder dominar essas inclinações. Então, o exemplo hoje bem disseminado é um banho gelado. Você consegue ficar num banho gelado num dia frio? O corpo não vai querer, mas você está treinando a soberania da sua mente perante seu corpo. Se você consegue entrar numa água gelada, você está vencendo um elemento seu instintivo, né? Você pode fazer um jejum. Olha, nada mais proeminente do que a vontade de querer jejuar sobre uma fome, né? É uma coisa que você vai demandar uma força superior. Essas forças, sempre que elas se encontram, geram sofrimento, e é interessante que esse paciente, essa pessoa, esse indivíduo, treine essa capacidade de enfrentar, essa capacidade de resistir ao sofrimento mundano. Isso só vai fazer com que ele amplifique o seu senso de capacidade, isso amplifica, aumenta a sua autoconfiança, a sua autoestima. Então ele consegue estar cada vez mais apto a poder destruir certos elementos que seriam jocosos ou até mesmo patológicos na sua personalidade. Essa coisa da ruptura dos pais que eu falei, né, é interessante corroborar que existe duas relações. E quando você consegue romper, você automaticamente se torna um pouco mais forte, porque agora você é dono de certas responsabilidades e se instalou, como a gente falou sobre Freud, das posições entre prazer e realidade, você deu um passo à frente, né? Então, a pessoa que ainda depende muito emocionalmente, ou até mesmo depende muito dos pais
para guiá-lo na vida, para resolver problemas, ele ainda é imaturo, mesmo que ele tenha filhos. Tá? Isso não tem nada a ver com idade em si. E essa posição, essa postura perante os pais é algo que precisa transitar. Ou seja, se livrar da ideia de que você é um filho dependente e se tornar um filho grato. Seria mais ou menos, a grosso modo, seria isso. Uma das grandes técnicas, então, essa eu queria que prestasse assim, total atenção, que é algo que é muito interessante, que é uma grande ajuda que a neuropsicologia nos deu, que é o seguinte: para todo dependente, seja ele qual for, e nós somos um pouquinho dependentes, a gente percebe isso, a gente percebe o vício às vezes na internet, às vezes eu vício na informação, às vezes eu vício na pornografia, a gente não necessariamente está falando sobre viciados de dependência química, por exemplo, né? Mas a gente olha para aquilo, a gente pode fazer o seguinte, chama-se abstinência voluntária. Eu simplesmente, durante determinado tempo, você mesmo pode pautar, mas eu acho que menos que uma semana seria algo frágil demais, você vai abster completamente do estímulo que você com certeza é dependente. E isso pode ser até mesmo o banho quente, pode ser até mesmo uma comida gostosa. Então, haja conforme os estoicos durante pelo menos um determinado tempo. Isso vai te dar, primeira, a sensação que vai te dar é de poder. Você fala, puxa vida, eu tenho controle sobre mim mesmo, se você conseguir fazer, né? Porque até então, o efeito disso é de um extremo tédio. Você sai desse mundo dos superestímulos e neurótico, aquela coisa, né, preocupada e atenta, você entra num profundo tédio. Você vai fazer isso deliberadamente, voluntariamente. O que acontece com a mente nesses momentos? Você começa a regular e equilibrar os teus receptores dopaminérgicos. Você consegue reequilibrar, mesmo tendo feito durante anos essa mesma atividade, você consegue regular. Entrando através de um tédio, a mente ela começa a ficar sedenta por estímulos. E aí, nesse momento, que é o mais interessante, você vai dar os estímulos que você bem entender. Então, você pode dar, nesse momento, meditação, por exemplo. Olha, eu sempre quis meditar, eu sei dos benefícios da meditação, mas eu nunca dei. Eu posso dar leitura, né? Eu posso dar informação de qualidade, eu posso começar a fazer uma atividade física. Então, a analogia que a gente poderia usar nessa situação é você prender alguém numa sala totalmente branca, né? As paredes brancas, prende ela durante 4 horas. Imagina essa sensação. Como é que seria essa sensação? Olha, uma solitária, né? Completamente sem nenhum tipo de estímulo. Aquela pessoa entra em um profundo desespero, que seria basicamente, inicialmente, uma angústia para depois passar por um tédio, né? Você pode trancar um leão numa jaula, você vai perceber isso. Ele entra num tipo de depressão. E nesse momento você fala, olha, tem Shakespeare aqui. Você quer ler? Claro. Pode ser a coisa mais chata do mundo. O código da Constituição brasileira. Eu vou ler, eu vou devorar aquilo. Né? Simplesmente eu preciso de alguma coisa. Minha mente está sedenta por um estímulo. Então, esse é o exemplo da pessoa que pega as rédeas daquele cavalo e domina. Perceba que é através de uma certa dor. Então, essa abstinência voluntária é uma das técnicas muito interessantes. Falamos sobre a força das personalidades que nós criamos, né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. A minha personalidade é a que fuma, a minha personalidade é a irada, aquela pessoa que está sempre brigando e tal, e você se identifica com aquilo, e é mais difícil que você consiga combater algo que você determinou como você. Né? Claro que é muito mais difícil, até porque quem vai ter que combater isso também é você. Então é evidente que a confusão está instalada, mas você vai precisar se desidentificar dessa parte da identidade, da personalidade mal criada, né? A personalidade é uma força sua que não necessariamente condiz com a realidade. Muitas pessoas que têm dentro dos seus vícios a própria inveja, que tem entre os seus hábitos a soberba, a arrogância, ou até mesmo pessoas que têm como hábito difamação. Olha, eu sei que isso tudo nasce de uma dor e uma necessidade de atenção, de afeto, né? Eu sei disso, mas a gente simplesmente combate esse lado fazendo o seguinte, olha, a melhor forma de vingança, se é assim que você vai ver um alívio na vida, é vivendo uma boa vida. Tá? Então, a gente tira o elemento de tragédia
sobre algo que a gente se considera vítima e passa, olha, agora eu sou autor da minha própria biografia e vou me vingar, de fato. E se você não consegue se livrar daquele elemento, do objeto que está ali, o causador da sua ferida, bom, pelo menos agora faz o seguinte, se vinga criando, se vingue construindo, né, vivendo uma boa vida, se você entender o que é isso. Também é uma forma de você lidar com esse problema. Bom, a gente percebeu, a gente falou muito sobre isso também na segunda aula, que todo viciado, a pessoa que tem as inclinações dela, ela também tem um elemento de imaturidade. Então, evidentemente que amadurecer seria um dos remédios mais úteis, mas isso está implícito no que a gente falou sobre a construção de um castelo, está implícito no que a gente falou sobre a construção de uma personalidade sólida que vai poder servir de plataforma para compreender a identidade real e profunda, né? Então, o amadurecimento é algo muito importante. A gente tem um curso sobre formação do ser, a maior parte da gama das personalidades que ali estão viciadas ainda estão presas na ideia de prazer e dor. A quarta camada é a camada da afetividade, da busca, da compensação afetiva e de chamar a atenção e de poder ter o afeto oriundo dos outros, mesmo que isso não faça o menor sentido. Fomentar o seu lado de enfrentamento desses vícios e das dores que ali vão ocorrer, conhecer e saber, contemplar a ideia de que sempre teremos recaídas. Como eu falei, é próprio e é fácil recair, é algo que é muito do elemento humano que você simplesmente relaxe e olhe para o seu próprio umbigo, que simplesmente que você desmorone grande parte do que você construiu e que não estava ainda baseado nas reflexões profundas. Simplesmente você leu um cara, você escutou uma aula, anotou, né, pegou uma frase ali do Platão e acha que, né, refletiu, estudou sobre Platão ou alguma coisa do gênero, né? Não é assim. A gente tem que parar, aplicar na prática o que seriam as ideias das vivências humanas, senão eles não têm substância e não perduram, acabam rompendo mesmo, ruindo, né? E não teriam menor função no nosso mundo, a não ser, seria como se fosse uma masturbação, treinamento, algo que está ligado a uma ilusão. Eu sou um grande intelectual, mas se eu não consigo aplicar isso, ele não tem solidez na sua vida. A gente pode fazer uma coisa que é um pouquinho perigosa, mas é possível, que é substituir vícios, né? Substituição dos vícios. Então você pega algo que é mais danoso e substitui por um outro hábito, se assim for. Isso não está ainda ligado à cura, porque você manteve uma personalidade compulsiva. Então, eu tive um paciente que se livrou das drogas, assim, eram drogas leves, era álcool e maconha. No entanto, ele passou a fazer yoga 8 horas por dia, né? Então, é algo que é mais saudável, evidente, né? Mas a gente olha e fala, bom, a sua personalidade, ela é uma personalidade compulsiva, repetitiva, né? Dependente. Você não tem ainda o controle sobre si mesmo, mas, pelo amor de Deus, né? A diferença, ela é absurda. E é possível que ele, dentro da yoga, consiga achar um caminho de evolução própria, né? É natural que você esqueça do que você tem que fazer, das suas missões, do seu caminho. O esquecimento, ele também é oriundo da natureza humana. A gente muitas vezes sabe onde a gente quer chegar e a gente esquece como chegar, a gente esquece do que é essencial para a vida humana, e a gente esquece quais eram as técnicas, a gente esquece até mesmo quais eram os vícios. Porque às vezes eles não têm um dano tão aparente pra gente. A gente simplesmente vai ruindo, como a teoria da rã, do sapo que vai na água fervente, a gente simplesmente acaba morrendo sem perceber. É assim que funciona. Não é sempre que você tem um infarto ou uma crise absurda de internação para você conseguir se dar conta daquilo, né? A gente entende que os grandes remédios para toda a parte das inclinações são as virtudes, então conheço o mundo das virtudes, Aristóteles está aí para ajudar nisso, a justiça, a prudência, a fraternidade, toda essa parte que, mesmo que pareça piegas para você, aquilo ali vai conter o remédio exatamente, diametralmente oposto sobre o que você está padecendo. Então, é dentro dessas virtudes do autocontrole, da soberania sobre si mesmo, é que você começa a entender, até mesmo, por exemplo, da ira, né? Que você consiga
praticar a virtude da mansidão sem que você se torne um passivo, por exemplo? Talvez as pessoas não tenham parado para pensar na diferença entre ser manso e passivo. É completamente oposto. Você consegue entrar em um estado beligerante, se for assim, sem perder as estribas da sua mente, né, das suas emoções. Você consegue fazer isso. Você consegue lutar por uma causa sem ser escravo emocionalmente dela. É claro que exige um certo grau de reflexão e sabedoria, né? Parte do que a gente faz aqui, desses tratamentos, né, ele não visa a evitação da dor. Se você estiver pensando e com a mente fixa em evitar a dor, você também não consegue curar os seus vícios. Ele tem que ser mais pautado no caminho que você precisa retomar e até, se você quiser, no resultado. É interessante que você conheça os impactos dos vícios na sua vida, sempre, mantenha eles sempre acordados na sua mente, né? Mas se você estiver só ligado à dor, você não vai muito para frente. O cérebro ele não funciona tão bem com estímulos negativos, com respostas negativas, né? Por isso que em adestramento de cachorros, ou até se você estiver educando uma criança, a gente pensa assim, olha, não vai funcionar tão bem ficar batendo na criança. Às vezes é melhor você fazer um estímulo positivo, um reforço positivo. Como a gente falou também sobre os jogos, as redes sociais, videogame, internet já sabe muito bem disso, a gente também tem que conseguir tomar cuidado com os estímulos externos que vão pautar a gente ao vício, né? Que eles mexem com a nossa química do sistema de recompensa cerebral. Sempre está pensando que você pode e você consegue, porque outros já tiveram uma situação pior e conseguiram fazer com que você tenha posse sobre si mesmo através das alterações dos hábitos, né? Então, por isso que eu tomo muito cuidado com os hábitos. A gente falou sobre a possibilidade dos automatismos, né? É algo que eu vou falar ainda no final, porque mesmo o hábito pode ser algo, embora, como a gente falou do yoga de 8 horas, a gente sabe que mesmo isso poderia vir a trazer uma inconsciência, né? Uma falta de sabedoria, de luz naquela vida. A pessoa simplesmente está agindo como um robô porque alguém falou que é saudável. É até perigoso, né? A gente fala, puxa vida, eu sei que água é muito bom, então beberei 25 litros de água todos os dias. Então a gente sabe que existem todos os malefícios de qualquer excesso, né? A gente já percebeu a natureza do vício como tal. Então, eu bebendo um pouquinho de água aqui, aliás, é uma coisa pautada na cultura, principalmente estadunidense, americana, que fala assim, olha, você tem que estar sempre bebendo água. Por quê? A gente tem um mecanismo tão simples que é a sede, para avisar, a gente não precisaria estar bebendo assim. Você vê, é um hábito que é travestido de um hábito saudável e que a gente não sabe se isso faz bem, não tem por que a gente ainda fazer algo que alguém do senso comum falou, sem ter definitivamente uma certeza sobre isso, né? E a pessoa que está bebendo um monte de água ali, ela não necessariamente se sente melhor, né? A gente tem que pautar em consciência o que nos é passado. O fortalecimento da vontade, esse é um elemento crucial, porque a vontade, vamos dividir vontade e desejo. Quem está muito inclinado aos desejos seria o viciado, né? Essa pessoa, ela não consegue manter o objetivo de longo prazo. Ela simplesmente se inclina e faz o que o corpo manda. Isso é o desejo, é característica do desejo. Então, a gente divide, uma das formas de você dividir vontade de desejo é sobre o tempo de duração, né? Então, a gente pode fazer isso pensando, vamos lá, uma pizza. Quanto tempo dura o seu prazer de uma pizza? Dura 5 minutos. É o tempo que eu levo para assassinar uma pizza. Mas você pensa assim, olha, tá... Exatamente, você passa, olha, não, Bruno, isso aí eu lembro até hoje de uma pizza. Exatamente, olha, aquela pizza, você não sabe o que está falando, né? Por outro lado, qual é o tempo de duração de um prazer de você ser uma pessoa ética, né? De você deixar valores para os seus filhos ou construir um país melhor? Sei lá, você pode construir algo que você fala, isso aqui vai dar um trabalho de uma vida, sei nem se eu vou chegar lá, você não tem certeza do resultado, mas a gente conseguiu medir os prazeres. Olha, um dura 5 minutos,
no caso dela, alguns anos, e o outro prazer, ele pode ser, né, eterno. Pode ser um prazer eterno. Até hoje, a gente se reúne nessa sala e fala sobre Sócrates, por exemplo. Né? A gente sei lá quanto tempo isso vai durar, talvez muitos milhares de anos ainda. Porque ele teve ali um valor, né, na nossa sociedade que é inestimável e é eterno. E muitos até sobre a própria vida. Colocam esses valores acima da própria vida. Que é um caso, por exemplo, eles inclusive, mas eu lembro muito do Sêneca, né? Eu acho que até Platão mesmo, né? Pode falar que botou a própria vida acima, botou a própria verdade e a sabedoria acima da própria vida. Né? Então, vocês viram o tamanho da balança dessas pessoas. Né? Quando eu lembro que eu falei sobre é fácil esquecer, eu lembro, por exemplo, de Siegfried, que esquecia, ele era um herói virtuoso, o próprio Arjuna, do Bhagavad Gita, eles esqueciam várias vezes que eles tinham que fazer, por que eles estavam ali fazendo o que estavam fazendo, e acabavam se inclinando. Se eles, que são eles, se inclinaram e começaram a ter defeitos, imagina o quanto que nós fazemos de uma forma automática e inconsciente. Né? É interessante que você tenha dois elementos na sua vida. Um é você perfeito, como uma figura de um arquétipo perfeito em você. Um plano, o seu castelo ele tem a planta desenhada de como você gostaria de ser exatamente. Isso funciona como uma força que puxa você. E eu quero que você também consiga pensar e imaginar, mas assim, faça esforço nisso, desenhe, escreva se for necessário, o seu ser da pior versão possível. Que seria ceder completamente aos vícios e seria a sua tragédia pessoal, a tragédia na sua biografia, se você já tiver um elemento principal, se você já tiver um plano de vida, né? Então aqui seria a desvirtuação completa. Perceba que você coloca um atrás de você e você coloca um lá na frente e isso faz uma corrente de movimento. E ela é pautada sobre a sabedoria do teu presente, porque você tem só o seu presente. O que você tem hoje é um pouquinho de controle sobre as suas ações. É o que você tem. É o dia de hoje, talvez ali vai amanhã, semana que vem, talvez, né? E aí você começa a falar, bom, eu tenho o meu passado, eu tenho até uma imaginação pior do que eu poderia ser, e eu tenho o meu futuro de uma forma brilhante, que me eleva de alguma forma. É bom que você conheça esses elementos para você conseguir traçar um plano e faça uma força propulsora para você conseguir entender etapa por etapa do que vai ser preciso para você vencer isso e o quanto que isso vai ser gratificante. Né? Aliás, outra técnica seria que você criasse elementos gratificantes toda vez que você vencer uma etapa. Se o seu, por exemplo, vício for algo relacionado ao cigarro, se você diminuir 20 cigarros para 15, eu acho que já é algo para se comemorar, muito embora quando a gente está falando de um dependente real, dependente químico principalmente, real, ou até mesmo esses graves dependentes sexuais ou de jogos, né, de azar, quando a gente fala sobre abstinência, é tudo ou nada. Tá? É interessante que a gente consiga vislumbrar o caminho do nada. Eu não vou ter nenhum estímulo, porque um estímulo poderia vir a me trazer toda a tragédia em cascata. Nem sempre acontece isso, depende de cada vício, como a gente falou, depende do que está sendo suprido. Nem sempre o viciado está pronto para poder eliminar esse vício. Ele pode até criar uma outra forma de compensar um problema dele. Não é sempre que acontece, mas depende. Muitas vezes a gente tem sofrimentos tão profundos na nossa alma, no nosso campo emocional, que a pessoa se apega naquilo como se estivesse se afogando, um tronco, né, que ela estivesse se afogando. Você vai tirar o tronco dela sem ensinar ela a nadar. Cuidado, nem sempre é possível, mas é algo que, se você não fizer a escolha, é aí mesmo que vai se afogar mesmo. Aquele tronco não dura muito tempo. A gente consegue perceber o elemento evanescente dos próprios vícios. Né? A gente sabe que é uma ilusão que tende ao fundo. A gente já percebeu isso. Né? Todo viciado deixou isso bem claro na nossa história. Grande parte do ser que está viciado, a gente pode falar também que ele está perdido. E é interessante que a gente conheça como é a potência humana. Então conheça seres humanos que chegaram em patamares superiores. Tenha
arquétipos do herói dentro da sua vida. Eu conhecer a mitologia, a filosofia, ou até mesmo a possibilidade de que eu poderia me elevar, eu não conhecia esses elementos, eu só conhecia o caminho oposto, que era de aceitação, que era de relaxamento, né? Que era de simples fazer o que me faz bem, era o que era me dito. Era uma inconsciência tremenda, né? Então, eu gosto hoje de pensar que se um homem chegou lá, todos os outros poderiam vir a se esforçar e chegar. Claro que nós temos as nossas limitações, que a gente já falou, né? Assim como o anão que ia jogar basquete da NBA, é muito mais difícil, quase impossível, né? É impossível, mas ele pode vir a atingir grandes habilidades se ali ele treinar. Então essa história de quem você quer ser e como chegar é interessante. Talvez você não chegue, mas é uma afirmação peremptória de que você vai conseguir evoluir nessa vida. Você consegue. E isso é interessante que você saiba, que você se dê realmente conta disso. A gente pode olhar e fazer uma linha do nosso tempo, uma biografia, né, se assim possa dizer. A gente divide ali em 5 a 7 anos, que são mais ou menos as etapas da vida, principalmente 7 anos, a gente usa na psicologia. A gente monta uma breve biografia dos acontecimentos positivos e negativos, como que a gente teve que lidar com eles e qual foi o sentimento para a gente descobrir se teve algum gatilho. Porque a gente ali descobre como é que a gente reage aos elementos, aos acontecimentos, tanto positivos quanto negativos. É interessante que o ser consciente, ele não se dá conta, o ser inconsciente ele não se dá conta do quanto que ele é influenciado pelo meio. Então o elogio pode ser uma tragédia para ele, né? Ele pode se tornar um soberbo, caso ele seja elogiado. Ele monta uma percepção sobre si mesmo elevada, ele é arrogante. O contrário também, às vezes é um cara muito bom, cheio de potência, cheio de forças, né? E simplesmente é tão criticado que ele acredita que aquele ser não é apto, não é capaz, né? Isso também seria um movimento de fuga da própria realidade. E aí a pessoa já cai para preguiça, para procrastinação, né? Ou os vícios que visam a eliminação da força de si mesmo, a anestesia de si mesmo, né? Sempre gosto de falar isso, o desenvolvimento, ele quase sempre, se não sempre, ele vai vir oriundo de um tipo de sofrimento. Desenvolvimento e sofrimento. É melhor que você tire logo as lições, que você use a sua inteligência, que você busque a sabedoria em cursos, ou em tutores, ou em pessoas mais experientes, para você sair logo desse estado, né, que é sofrido. Perceba então que existe algo chamado ambivalência da vontade, que é exatamente o contrário, o apego a esse hábito ruim, a esse defeito, ao vício. Então essa pessoa quer e não quer, essa ambivalência da vontade do viciado. Você quer parar mesmo de ver pornografia, de se masturbar? Você quer mesmo parar de beber todo dia? Você quer mesmo parar de ter aquele hábito automático, corriqueiro na sua vida? Às vezes a pessoa não quer mesmo. Ou ela não está preparada, às vezes ela não quer. Ela fala, não, isso aqui eu ganho valor na sociedade fazendo isso. Não me importo tanto. O custo-benefício, ela fez uma avaliação esdrúxula, não consegue ver um outro caminho, não consegue conceber um outro caminho, para ela nem existe essa coisa de outro caminho, é aquilo mesmo. Então, eu lembro até do Senhor dos Anéis sobre o anel, né? A pessoa que bota o anel, ela fica cega. Mas, olha, é só queimar esse anel maldito, é simples, poxa. Não consigo. Né? Muito parecido com o anel dos Nibelungos, né? A pessoa que é dotada do dono daqueles tesouros, ela se desvirtua. Ela fica cega. Né? Então, é algo que acontece com a gente. A gente, às vezes, tem uma ambivalência da vontade. A gente quer e não quer. Então, isso acaba enfraquecendo o seu combate, né, contra os vícios. Conhecer a história dos pais é sempre interessante, né? Como eu disse, existe uma predisposição genética, mas que não é 100% determinante. Inclina, mas não determina quem você realmente é. E é interessante até saber como que eles sobrepujaram esses vícios, né? Como é que eles superaram. Sempre que você sempre que você se expuser a uma situação de risco e vencer, sempre que você estiver ali, por exemplo, num bar,
Você passou na frente de um bar, em um alcoólatra, ou você teve uma fúria dentro de você e você não expressou, ou seja, você ganhou uma batalha, seja ela qual for, é interessante que você olhe para si como um vencedor daquele momento. Parece bobagem, parece uma coisa meio de autoajuda, mas o grupo dessas sensações no longo prazo é algo que fortalece a sua personalidade como vitorioso. E o contrário. A pessoa que vem sempre, geralmente a pessoa que é inconsciente, que ela está no automático, muitas vezes ela acha que é mais capaz do que realmente é, ela vem sempre falhando, ela cria um mal-estar permanente nela. É uma coisa que está sempre, olha, eu estou sempre errando, eu estou sempre tendo derrota na minha vida. Pô, não aguento mais, tudo que eu tentei, eu falhei. Né? Então, se ela não conseguir, nesse momento, refletir sobre as derrotas e aprender algo, tirar uma lição, ela acaba tornando a vida dela amarga. E ela passa para aquele outro olhar de era, ou aquele outro olhar mais amargo, mais, às vezes, experiente até demais, aquele outro olhar sem esperança. E isso cria um sentimento de falta de eficácia, de potência no mundo. Tá? Essa pessoa provavelmente vai buscar algum vício de prazeres ou de abstinência completa do mundo. Né? Seriam os vícios mais ligados à preguiça ou algo do gênero. Então, ela tem que saber tirar as lições da derrota e não se desvirtuar para uma vitória. Porque a vitória, ela inebria, né? A vitória, ela te causa um pequeno êxtase. E muitas vezes esse pequeno êxtase também pode ter o mesmo efeito de te desvirtuar. Às vezes você fala, não, olha, eu quero ser uma pessoa melhor nessa vida, eu quero viver pelo amor, eu quero poder ser uma pessoa honesta, eu acho que isso é interessante, eu acho que no final das contas isso é bom. Beleza, você conseguiu. Né? Olha, eu quero ser um cara justo, eu olho uma injustiça, aquilo me dói, né? Aquilo me dói na alma. Eu vi uma maldade com um cachorro, eu queria poder agir, né? Você pensou isso, beleza, tudo bem. E aí você faz alguma coisinha que, de repente, te dá mais dinheiro. E aí você fala, não, mas aquilo ali foi um reforço positivo, uma vitória, e você acaba esquecendo sobre o que você veio. Você acaba esquecendo, se desvirtuando do caminho principal, simplesmente por um outro estímulo positivo que você consagrou como uma vitória. Então a gente tem que tomar cuidado com essas vitórias. Né? Às vezes a gente tem por exemplo, com essa questão da relação do homem com a mulher, é muito comum que o menino, né, ainda imaturo, um rapaz ainda, que ainda não conseguiu se relacionar bem com o sexo feminino, ele ainda tem uma visão da mulher, principalmente como a mãe imaculada, que seria um santo perfeito, né? Ele não se relaciona tão bem com o sexo feminino, ele tem a tendência de enaltecer o sexo oposto. E aí ele acaba fomentando um vício. Então, principalmente se uma menina que ele enaltece, dá um oi, aquilo pode ser uma vitória para ele. E ele acaba perdendo a concepção da essência dele, que às vezes estava próximo a ele. Era uma mulher que talvez não tivesse os atributos físicos cheios de estímulos, assim como na pornografia, ou assim como a visão que ele está vendo, acaba desvirtuando de algo que era elementar e essencial para ele, que era o amor ali próprio de uma menina que estava dando muito mais, no modo mais profundo e permanente do que uma sensação. Não sei se eu me fiz entender, mas a vitória é tão perigosa ou até mais do que as próprias derrotas. Agora, a pessoa que tem só derrota ou não reconhece as pequenas vitórias, ela também vai tornar um olhar extremamente amargo da vida. Né? Ela vai se tornar mais amarga, ela vai se tornar ressentida e enfraquecida. A impressão que dá é que a gente precisa alimentar as nossas emoções, eventualmente, com um pouquinho de reforços positivos. Só negativo é difícil, né? É muito difícil. Claro que você pode fazer se apegando a elementos superiores, mas não é para poucos, sem a menor sombra de dúvida, é para poucos. E sabendo que vai ter, a gente falou, né, que vai ter a recaída, é possível que aconteça a recaída. Quando acontecer isso, é interessante que você não acione o sistema de alarme e emergência e nem muito menos simplesmente abstraia de todos os controles. Então, eu estou fazendo uma dieta que eu só como maçã e água, e um belo dia eu passei no McDonald's e eu comi um cheeseburger, né, ou algo do gênero, e aí eu falei, quer saber? Olha, eu já falhei, então me vê 47 cheddar McMelt.
não é assim, né? Então, evidentemente que você poderia conter o seu erro em um pequeno passo. É evidente que, como é que a gente faz isso? A gente, mentalmente, a gente se projeta para o futuro e a gente pensa em tudo que poderia vir a dar errado e até mesmo as dificuldades. Isso os estoicos chamavam muito de premeditatio malorum. É quando você se projeta no momento futuro, de preferência de uma maneira pessimista, né? Pensando tudo que poderia dar errado, entende e sente quais seriam as emoções que ali estariam presentes e você começa a determinar um plano. Fala, olha, nossa, isso seria horrível, né? Isso seria horrível se eu recaísse dessa forma. Mas olha, eu posso fazer isso, realmente eu vou fugir daqui, eu vou ligar para tal pessoa, eu vou ter aqui uma... Então a gente cria um cenário futuro e a gente aprende a lidar para não ser pego de uma forma desprevenida. Também acho um pouco autoajuda e uma coisa meio motivacional, mas para muita gente funciona muito bem, é que você espalhe pela sua vida cartões de frases, né, de força, que lembrem, que fiquem memorizando, trazendo à tona a sua memória, que você tem potência, que você tem força, que você pode vencer, que você pode fugir daquele determinado estímulo, que aquilo ali é só mais um momento de dor, que você aguenta a dor e todas essas outras técnicas que a gente lembrou. Sempre interessante saber a causa das dores e determinar o remédio que vai ser isso. A gente falou sobre as virtudes e uma das coisas que a gente viu que a falta de conexão, também a gente pode pautar isso com habilidades sociais, é algo que precisa ser treinado, porque nós somos seres sociais, a gente acaba sofrendo como se a gente se tivesse sendo excluído de todos os grupos, né? Então, treinabilidade social é algo que geralmente traz um bem-estar para o homem, em geral, e o contrário, né? Que você saiba identificar quando o senso comum ou as forças externas da sociedade que você está habitando estão te enfraquecendo na vontade ou até mesmo te desvirtuando, minando as suas próprias forças, né? Então, é algo que a gente precisa estar criando uma luz e uma consciência para evitar que a gente vai simplesmente culpabilizar os outros, né? Culpar, simples e puramente, culpar os outros pela nossa derrota. Então, é o cara que fala, olha, eu sou viciado em droga, mas aqui na rua todo mundo é, né? Então, simplesmente você não está fazendo aquela sabedoria, você não levou em conta, simplesmente entrou nos automatismos. Evidente que isso tem peso, não dá para negar, mas que não é determinante. Bom, e sempre que você puder, reforça tudo que você aprendeu, tudo que você passou, entenda os mecanismos, compreenda, marque e remarque e reforce todos os seus elementos de força, por isso até a linha do tempo, a biografia. Celebra a recuperação, né? É algo que a gente tem que sempre fazer o mapa até onde você chega na recaída, na recaída do vício, identificar esses termos todos e ensaiar. Sempre que você puder ensaiar, que além dessa projeção, você tem que conhecer todos os caminhos até onde você vai chegar lá. Então é um ensaio mesmo, né? É um mapa e que o vício ele acaba deturpando os nossos mapas do mundo pessoal, onde que você quer chegar, quem você é e onde você vai chegar, e ele acaba fazendo um mapa dele mesmo, um mapa falso. E a gente tem que conhecer esse mapa também, porque ele definitivamente nos leva ao sofrimento. E para a gente encerrar essa aula, eu queria falar um pouco sobre um arquétipo que habita na nossa psique, que é o arquétipo do morto-vivo. E é assim que eu vejo a nossa sociedade, o zumbi. Tanto é que a gente hoje vê a ascensão do zumbi na cultura, é algo que a gente tem um certo encantamento pelo zumbi. E como é que a gente vê um zumbi? Ele é obstinado, né? Ele tem um objetivo, assim como o viciado, que tem um objetivo. Mas ele é decadente, ele está em estado de putrefação, ele é facilmente desvirtuado. Não é assim que os zumbis que a gente conhece, ele não tem aquela vontade, ele simplesmente tem um desejo, né? Ele não é consciente, ele é até de uma certa forma burro, ele é dotado de baixíssima cognição. Ele é
um símbolo que precisa morrer de modo que nasça uma outra pessoa. Então, o zumbi é o seu elemento, é o seu monstro da sua personalidade que precisaria morrer para você se livrar desse sofrimento. Esse zumbi, ele é uma dissociação, ou seja, você simplesmente separou de quem você realmente é de uma outra pessoa que é até vergonhosa. Nesse momento a gente faz tudo isso que a gente falou, que exige esforço, uma reflexão e tal. Tem até uma técnica que eu deixei de falar que é interessante que a gente entenda até para fazer essa reflexão, que é a própria meditação, mas a meditação nesse momento agora não como reflexão, mas sim como uma técnica ou transcendental, que nesse momento ela pode ser até olhada com uma certa cautela pelo fato de que a meditação por si só já é um tipo de dissociação. É um lugar de fuga. Ela já é um momento que você pode até ter grandes benefícios. Eu sou pró-meditação transcendental, essa coisa de você conseguir se ver de fora. É ótimo, sem a menor sombra de dúvida, mas a gente tem que olhar como um reconhecimento da realidade nesse indivíduo. E nesse momento a gente faz exatamente o contrário dessa meditação transcendental, que é a meditação que é hoje considerada como atenção plena, mindfulness, que é perceber e instalar na realidade, através dessas sensações físicas, a gente conhecer em si esse elemento físico em sua toda universalidade, na sua cosmologia inteira, e que a gente possa vir a matar esse zumbi dentro da gente. Esse zumbi, ele pertence à Terra, ele já morreu, ele está ali meio que numa inação, ele está em um momento automático, né? Como é que eu vou dizer? Ele está alimentado por coisas que não lhe trazem absolutamente nada de bom, de engrandecedor, é só sofrimento, é um tipo de apetite vazio que assim como a virtude, como o mundo das virtudes, ele é um apetite que jamais vai trazer a saciedade. Ele jamais permite que o ser humano consiga se sentir pleno. O ser humano ele permanece num estado de putrefação por quanto ele estiver num estado de vício. Então, a gente entende hoje um vício como essa ilusão, como a declinação do ser humano e um afastamento completo e super complexo sobre esses milhares de mecanismos que estão ali habitando na gente, muitas vezes de uma forma insidiosa. Bom, então vamos abrir para perguntas. A aula pode encerrar por aqui e quem quiser fazer uma pergunta, fica à vontade. Deixa eu anotar uma aqui. A gente falou da ambivalência das vontades, né? Uhum. Que a pessoa precisa querer abandonar os seus vícios. Só que você disse, você pontuou assim, mas não vou conseguir falar das mesmas palavras. Eu ganho status sociais, né, com este vício. A gente tinha falado antes da pedofilia, mas tem a pornografia também, né? Se a gente for parar pra pensar, a pornografia, anos atrás, ela era muito menos acessível e mais condenada. Hoje, sei lá, tiver artistas, seja cantoras, acho que os jovens têm mais contato com isso e cada vez que você tem menos contato com você como eu posso dizer, aquele indivíduo, né, que faz não quer, o jovem que faz não quer, ele perde um status com aqueles que tem, né? Então, como que se dá esse processo de, posso dizer, desconstrução dos vícios, né? Como com um vício antigamente ele era tratado como vício, hoje você vê até profissionais da saúde falando, não tem nada a ver, Sim. meio que... Exatamente, né? Todo vício, todo prazer, ele tem um ganho. E esses ganhos, eles podem ser reconhecidos ou não pela sociedade. Por exemplo, quando a gente fala sobre a luxúria, a gente está falando sobre sexo, o ganho seria a sobrevivência e a permanência no planeta. Mas quando ele está em excesso, ele existe já essa degradação que a gente fala. Quando naquele momento histórico, naquele momento social, existe uma valorização do vício, evidentemente que a pessoa vai ter um tipo de ganho social. E então ela perde por um lado, mas ela consegue ter a validação numa sociedade. Então, por exemplo, é o vício do trabalho.
Então isso faz que a pessoa seja mais valorizada naquele determinado momento, mesmo que custe a própria vida. É até bonitinho falar, olha, a pessoa teve um burnout, né, que foi um excesso de trabalho, e fala, poxa vida, esse cara sim. E eu mesmo posso ter o meu próprio preconceito, e eu tenho, que eu falo, olha, eu quero levar o Brasil, tá aí um dos grandes sonhos que eu gostaria de ver antes de morrer, é que o Brasil fique um pouquinho melhor. Né? Então, assim, para isso a gente vai precisar de muito trabalho mesmo. E se a gente tiver a inclinação de olhar para o trabalho de uma forma pejorativa, de uma certa forma, aquilo pode ser mal interpretado para um preguiçoso. No entanto, sempre a gente pega qualquer vício, prazer, a gente fala, olha, isso aí está, de uma certa forma, pautado no que me parece certo. Eu sei que esse parecer certo é muito subjetivo, mas, por exemplo, na pornografia, a gente percebe, quando a gente assim fala, um certo mal-estar. Né? Então, mesmo que haja validação externa e totalitária, a gente sabe que tem uma certa forma de sofrimento, tanto naquelas pessoas quanto em você mesmo. Né? Então, agora eu vejo um movimento de aceitação psicológica da pedofilia. Sim, e por aí vai. Pois é, algo em mim me soa muito errado fazendo isso. Né? Então, só que em determinadas pessoas, talvez não. Então, essa pessoa teria de ter todo um respaldo, já que a gente não tem a consciência, por exemplo, de uma lei, os valores morais mais antigos, e a gente tem a ética atemporal, né? Ou seja, valores que sempre serão ali permanentes. E a gente tenta se basear nesses elementos permanentes, para a gente não entrar no assunto de relativismo, porque aí realmente a gente fica completamente perdido quando entra, olha, tudo é relativo, inclusive a moral, né? Então, olha, dependendo do tempo aqui, tá tudo bem que eu faça isso, aquilo, eu assassine alguém, porque não, tá tudo bem, porque a tal pessoa é realmente um inimigo e eu posso matar aquela pessoa. Então, a gente começa a enfrentar, colocar de frente mesmo o que é a validação social com que realmente soa e parece correto. Né? É algo que você pergunta-se, né, se você consegue olhar esse valor como algo histórico, algo que consiga se manter nessa sociedade, é algo que vai ajudar, que vai elevar, construir esse ser, ou algo que está levando a algum tipo de degradação, algum tipo de perda de valor, de potência naquele ser humano. E assim é a própria pornografia, né? A gente consegue perceber esses valores de vergonha, muitas vezes, do que a gente faz. A gente percebe o valor da covardia, de você estar do outro lado, né? A gente consegue ver o quanto que aquele momento íntimo daquelas duas pessoas está sendo invadido. A gente consegue ver, eu sei que não é todo mundo que vai conseguir ver isso, é algo que você precisa se basear num pouco mais de reflexão, mesmo que falem 1000 vezes que é correto. Né? A gente fala, olha, realmente, eu percebi nos últimos anos que eu perdi energia. Pronto, a gente pode ir por ali. Eu percebi nos últimos anos que eu não estou mais tão excitado com as mulheres. Né? Eu percebi que eu só me excito com determinado tipo de mulher que parece uma boneca inflável. Né? Então, o normal, o comum já não me acalenta. Desconecta, né, da realidade. Você está fora da realidade. Você é um tipo de zumbi. Então, nesse momento, esses valores, eles precisam ser enfrentados mesmo. Né? Olha o momento que você fala. E você vai ter que olhar para isso através do senso comum. E é um pouco difícil, porque lembra que eu falei sobre a conexão que a pessoa tem, aquele sentimento de conexão? Quando a pessoa se sente desconectada da família, da sociedade, ela pode vir a querer fazer coisas escusas. Né? Eu vou dar um exemplo mais claro, né? Uma pessoa que tem tanto amor pelo dinheiro, tanta paixão pelo dinheiro, que ela começa a fazer atos ilícitos. Ela fala, olha, onde tem dinheiro aqui? Tráfico de drogas. Né? Eu vou entrar na política, se for o caso. Né? Então, isso é algo que vai fazer com que aquele cara vá até o final e, olha, ele entra num relativismo moral. Acho que é isso mesmo que eu queria chegar nessa questão do relativismo, né? Essa semana a gente viu, estava conversando com os meninos, 2 matérias, assim, meio que relativizando a questão da pedofilia, acho que até por conta da polêmica que está aí, né, do PCC e tal. Sim. E isso é uma coisa que está sendo assim, bem discutida, né, por alguns intelectuais. Eu achei, isso deve ter acontecido a mesma coisa, por exemplo, se for dos vícios, né? Por algum momento, sei lá, o cigarro foi normalizado, as pessoas se viciaram em cigarro. No momento a pedofilia, a pornografia foi normalizada, assim, na questão da sociedade, né? Exatamente. Então,
posso colocar, tipo assim, que a moral é sempre a questão basilar ali. Exato. No caso do cigarro, ou até a gente falou na segunda aula, na primeira aula, sobre a papoula, né, que era o vício dos opiáceos, né, que viram a morfina, a gente entra num debate complexo, porque a gente não sabe até que ponto a gente poderia melhorar a nossa vida e a gente não sabia, por exemplo, não sabe até que ponto algo que a gente incutiu na nossa sociedade causa dano. Então, se amanhã sai, né, a gente só escuta os cientistas, a gente não consegue perceber a verdade em nós, a gente olha e espera, bom, daqui a pouco saem estudos sobre pornografia, daqui a pouco não, desculpa, perdão, são dezenas de estudos que já justificam, já corroboram a alteração da pornografia, assim como da internet, assim como das redes sociais. Estruturalmente, no cérebro físico, a gente consegue evidenciar isso, está aí o artigo, né, que mostra, eu vou deixar, de baixa de cognição, alterações nas estruturas físicas. Esses elementos de hiperestímulos emburrecem o ser humano e está cientificamente provado. Então, os elementos eles estão em transição, principalmente os novos a gente deve desconfiar. Eu sou muito pró-evolução, mas a gente tem que fazer a evolução conforme a humanidade né? Devagar e testando. E esse é o grande papel da ciência, é que ela consiga comprovar elementos, trazer à luz da verdade, né? Através dos testes. Isso não quer dizer que outras coisas não sejam verdades. Então, a validação externa, ela certamente não é um elemento fixo de apoio para a gente apoiar a nossa alavanca. Não pode ser. Porque, por exemplo, a gente tem períodos históricos de tanta guerra e fome, escassez, que permitiu-se que o homem cometesse atrocidades, né? Se regredisse aos seus momentos instintivos, que a gente já sabe o quanto que isso causa um dano. Então, dentro desse debate sobre o quanto que a gente pode ou não pode usar a química, ou, por exemplo, uma droga pró-cognitiva, ou a própria pornografia, a gente tem que olhar atentamente os efeitos internos e o quanto que a sociedade vem enfrentando, né? Então, por exemplo, na pornografia eu vejo que o dano ele é grande, mas é insidioso, né? E a gente não percebe o dano. Nossa, eu comecei a pornografia e amanhã eu estou morando debaixo da ponte. Não é assim. Né? Não é assim que funciona. A gente olha e o cara realmente, meu casamento não está muito legal. Opa, número de divórcios vai aumentando. Qual é a causa desse divórcio? Meu marido não tinha libido. Ah, ok. Esses caras, a gente pode cruzar em um teste duplo cego randomizado, né? Que esses caras estavam viciados em pornografia? Pode, pô, legal. Vamos fazer um estudo de coorte antigo aqui que consegue levantar essa hipótese. É verdade? Sei lá, porque a gente sabe que esses estudos dão margem a trocentos erros. Mas então, a gente olha com isso, assim como a gente olhou para a cocaína, né? E inclusive a gente tem que dizer, sei lá, quanto que o Freud teria produzido se não fosse a cocaína? Eu não tenho como dizer isso. Esse se não existe, né? Quanto que os soldados teriam combatido e vencido a guerra na Primeira Guerra se não fosse pelo uso da morfina? Até hoje, eu não tenho como a gente saber isso, né? Simplesmente existe, a gente olha aquilo, espera ver o que acontece. O mesmo tabaco foi a mesma coisa, né? Nos anos 40, 50, era altamente disseminado até a gente entender que, poxa, olha, relacionamos ao câncer, né? Então, galera, toma cuidado aí. O álcool, realmente, a gente olhou 1 milhão de pessoas que beberam e realmente a tragédia na vida delas era uma coisa mais proeminente, né, dos que bebiam socialmente ou que não bebiam. Então a gente tem que olhar com atenção e consciência. Não tem muito remédio para o que aparece de novidade, né, na vida humana. Se é que eu respondi a pergunta. Não, respondeu. Legal. Além dela, inclusive. Eu tenho duas. A primeira delas é se tu falou sobre a necessidade do tédio para gerar estímulo e assim eu conseguir introduzir novas coisas na vida. Excesso de estímulo também leva ao tédio? Exatamente, né? Se a gente olhar o excesso de estímulos como um vício, né, a era da informação atual, que a gente é bombardeado, realmente tem muita informação, e hoje ela não é mais só uma informação, ela vem junto com outras conotações emocionais, então você acaba criando apego por um youtuber ou uma figura famosa, né, e você quer saber mais sobre a vida dela sem essa pessoa nem saber da tua existência, né? Isso foi permitido a partir do mundo digital, a partir do mundo, primeiro começa com o televisivo e depois o digital. Agora, o excesso de estímulos, ele pode vir até o mesmo fenômeno da tolerância.
Ele passa a não mais te deixar ter o prazer daqueles estímulos, né? Você acabaria buscando outros tipos de estímulos ou até mesmo não conseguiria mais obter o prazer emocional desses estímulos, você acaba se apegando a uma outra coisa. Por exemplo... Era mais no sentido de gerar apatia. Se eu dar um excesso de estímulo, pode gerar apatia, não? Perfeito. Olha, excesso de estímulos. Olha, quando a gente fala na criança, os estudos eles são ambivalentes, né? A gente fala, olha, tem criança que, por excesso de estímulos, podem criar transtornos mentais. Antigamente acreditava-se que era o contrário. Então, por aí a gente consegue talvez responder a sua pergunta, né? Uma pessoa que é amplamente viciada em estímulos, a pergunta eu acho que continua sendo a mesma. O quanto que ela é dependente desses estímulos? Porque se ela for muito dependente, eu acho que ela vai criar assim, um processo de apatia que é naturalmente o que acontece com todos os vícios, né? Aquilo ali deixa de fazer sentido. Mas no mundo da informação e do conhecimento, a pessoa que consegue diferenciar esse consumo desenfreado da informação, mas ela consegue validar na vida dela, ela consegue refletir e trazer isso à prática e à tona, existe um elemento positivo nisso, não tem a menor sombra de dúvida. Talvez até um ponto dela chegar e falar, é verdade. Refletindo aqui, eu estou vendo que eu não preciso de tantas informações. Refletindo aqui, a maior parte das informações que eu consumo, elas são insignificantes, elas são simplesmente desnecessárias na minha vida. Então, eu acredito que sim, por ser a natureza de todos os vícios, realmente levar à ausência desse estímulo prazeroso, que seria, no caso, chamado de apatia, né? A segunda pergunta tem uma condição um pouco diferente. Eu queria saber se os seres humanos não poderiam ser considerados como seres viciados por excelência. E por que eu tô perguntando isso? Porque tu fez uma divisão entre pessoas inconscientes e pessoas conscientes. As pessoas inconscientes são aquelas que buscam o prazer ou a felicidade de uma maneira muito imediatista e têm uma incapacidade de lidar com a dor. E colocou as pessoas conscientes como aquelas que conseguem entender a importância do sofrimento e da dor para o alcance da felicidade. Só que nos dois casos, para mim o que parece é que no primeiro caso a pessoa ela só está errada no meio do alcance, mas ela está mirando, as duas estão mirando exatamente a mesma coisa. Uhum. E aí nesse caso não seria o ser humano um viciado em busca desse sentimento de completude e felicidade? A gente pode considerar que isso é um vício humano, mas que nos leva adiante? Excelente pergunta, caramba. Então vamos lá. Todo o prazer vai ter o seu ganho, né? Então a gente já sabe que biologicamente a gente depende de certos prazeres, né? Lembrando que tem alguns que vão te levar à degeneração mental, que seria o caso lá, por exemplo, da soberba, da inveja, né? Que não tem nada a ver com biologia, mas simplesmente a permanência de pensamentos ali. Então seria uma degeneração mental. Quando a gente pensa sobre felicidade, né, é um debate tão subjetivo, né? Tem aí os debates do Brasil Paralelo, eu até fiz parte, é uma coisa tão subjetiva porque a impressão que dá é que a gente não sabe o que é a felicidade, a gente não conhece a felicidade e o melhor que a gente consegue conceber da ideia de felicidade é uma ideia de prazer físico. Quando a pessoa está nesse patamar, evidentemente que ela acaba se deixando ser levada por esses prazeres biológicos, né? Agora, quando eu falo sobre consciência e inconsciência, a gente não pode fazer com que isso seja um mundo radical dessa forma, né? Tão delimitado dessa forma. É um processo. E esse processo ele é amplamente pautado em uma ascensão. E essa ascensão é demorada e ela é gradativa. A gente não pode falar que a pessoa é ou não é consciente, a não ser que você esteja falando sobre uma determinação, sobre iluminação, uma coisa muito espiritual, e aí seria uma outra coisa. Realmente eu atingi um grau da iluminação, eu vejo as coisas tais como elas são, eu vejo a verdade no mundo. Aí sim, esse cara é consciente, né? Desse ponto de vista mais espiritual. Agora, a gente não busca a felicidade. E se você buscar a felicidade e achar que pode buscar a felicidade, você acaba se afastando cada vez mais dela. Porque parte da felicidade é exatamente a construção desse ser consciente, mas a busca dela pode se tornar uma obsessão ou pode até se tornar o refreamento
dessa busca da felicidade. Ou seja, você tem direito, basicamente, a buscar a felicidade, mas você não vai conseguir pautar a sua vida em uma total consciência, não vou nem consciência a palavra, uma vontade de se chegar lá. Você não chega no conceito de felicidade, você chega no máximo no caminho da felicidade. Eu não sei se E se eu ficou... talvez felicidade não tenha sido a palavra exata para explicitar o tipo de sentimento que eu tô falando, mas e se em vez de felicidade eu tivesse tipo sentido? Perfeito. O Frankl trouxe essa ideia de que o que vai trazer a fortaleza, essa capacidade é o sentido. Perfeito. E aí, na verdade, todos estaríamos numa busca pelo sentido. E essa busca não pode ser considerada um vício, dado que o sentido deve ter um processo químico envolvido? Eu acho que não, porque quando a gente pensa em vício, ele seria a força do físico, na maioria das vezes, ou em alguma perversão do próprio pensamento em relação ao mundo das virtudes. Quando a gente pensa em um sentido à la Viktor Frankl, ele já está no mundo das virtudes. Ele já está falando em compaixão, justiça, amor, né? Ele já está numa camada mais elevada. Já seria, por exemplo, também a batalha do Arjuna, já depois de ele ter ganho a batalha, né? Quando ele pegou os defeitos e combateu com as suas próprias virtudes. Esse caminho ele poderia ser considerado vício? Eu digo que não, porque após que você faça essa decisão de que o sentido da vida ele é externo e alheio a você, não mais é algo que está pautado nos seus ganhos próprios e as sensações físicas e as sensações egoístas, nesse momento ele deixa de ser uma inclinação, deixa de ser um vício, deixa de ser um defeito, ele deixa até de ser dependência. Uma virtude desse nível, a pessoa que cria o mundo das virtudes desse nível e que começa a pensar no sentido da vida relacionado a algo alheio, a algo externo, além dela, além dos ganhos próprios dela, além dos ganhos egoístas e sim agora altruístas, ela já não está mais no mundo dos vícios, ela não está mais uma escrava dela mesma, do corpo físico, ela não está mais pautada em um mundo alheio a si mesmo. Ela já tem um bom grau de consciência, né? Ou seja, ela tem a luz sobre si, ela já tem alguma posse sobre si mesma. Porque se ela não tiver alguma posse sobre si mesma, ela não conseguiria chegar nesse nível do sentido. Ela continuaria naquela imaturidade, né? O mundo no máximo da realidade. Lembra que a gente falou sobre o mundo dos prazeres, depois da realidade, depois da verdade. A pessoa que está na virtude, o mundo das virtudes, ela já está na busca da verdade. Ela já está num patamar um pouco mais espiritualizado, que já não tem mais tanto a ver com ela mesma. Né? A nível de camada do Olavo, a gente pode estar falando que essa pessoa saiu da 7ª e entrou na 8ª. Né? Ela o eu mesmo, as dores da vida, os prazeres dela, os prazeres mundanos, egoístas, já não tem mais essa força toda. Não a ponto de me eximir das minhas ações centrais no mundo.